estar orando, entregando o nosso pastor, para que ele possa falar aquilo que o Senhor nos quer falar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, te agradecendo por mais esse dia, Jesus Cristo, e apresentando, Jesus Cristo, a vida do nosso pastor Francisco, Senhor. Usa, Jesus Cristo, com a tua palavra, com o teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, revista ele com o teu poder, Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de usar o teu servo, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode aceitar, queridos. Vamos a paz do Senhor. Amém. Eu sou grato a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido poder estarmos aqui para bendizer o nome do Senhor e também por eu ter a oportunidade de entregar esta palavra da parte de Deus, que é muito importante, porque quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, sempre Ele cuida de nós. Estava em casal, alguém aceitou Jesus, que foi no domingo passado, né? Foi passado ou atrasado? Domingo passado, está ali. O casal que aceitou Jesus no domingo passado. Deus abençoe vocês, viu? Continue firme, que Deus tem um plano na vida de vocês. Bem, irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Pode ficar sentado. Estaremos lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da sua, pois era de baixa estatura. E correndo adiante subia uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Vendo todos isso, murmurava dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado a mim, o restituirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Irmãos, nós estamos num culto intitulado Culto de Missões. E missões não começou como alguém pensa que começou de pouco tempo para cá. Não. Missão começou desde o início do ser humano. Quando Deus criou o primeiro casal, Ele já deu uma tarefa para eles. Deus sabia que mais alguém ia chegar e precisaria desta palavra, precisaria deste Evangelho. E olhando para Jesus, Ele também fez uma grande missão. Ele não se cruzou os braços. Ele, sendo Filho de Deus, ou seja, sendo o próprio Deus, Ele não parou para descansar, não olhou o feriado, não pediu férias para descanso, não. Mas Ele estava sempre preocupado com as pessoas que necessitavam do poder
desvalorizada, sem influência nenhuma. Uma cidade pequenininha, quase ninguém falava em Nazaré. Mas eu fico olhando, irmãos, às vezes nós limitamos as coisas e queremos dizer, eu vou pregar, mas vai ser com uma pessoa mais humilde, né, pastor? É uma pessoa mais simples, aí eu consigo pregar. Mas se for para os doutores, aí eu já não consigo. Jesus fez diferente. Ele, saindo da sua cidade natal, ele seguiu para a cidade de Jericó. Uma cidade famosa, uma cidade consideravelmente na época muito rica, e Jesus atravessou, saiu da sua cidade e foi para Jericó. E o que me chama mais atenção, irmãos, é que sempre tem murmurações, sempre tem coisa que impede. Quando uma pessoa começa a seguir a Jesus, sempre a gente escuta falar, mas fulano agora está na igreja de vocês, fulano agora é crente também. Não vai dar certo não, viu? Não vai dar certo. Sabe por quê, irmãos? É porque Satanás, desde o início, quando ele foi vencido por Jesus, lá na cruz do Calvário, desde daí para cá, o Satanás, o diabo, com seus anjos, tem lutado para impedir essa obra de evangelização. Ele tem lutado sem parar para impedir esta obra. Mas eu não vejo ele, eu também não vejo, mas ele está agindo no meio do povo, ele está agindo no meio da população, e sempre aparece uma coisa para impedir que o evangelho não seja pregado. Mas eu digo uma coisa, o evangelho vai continuar sendo pregado, o evangelho vai continuar sendo anunciado, e almas continuará crescendo para a glória, para o reino do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora Jesus chega em Jericó, mas tinha um cidadão por nome de Zaqueu. Quando ele percebeu que Jesus ia passando, ele subiu, a Bíblia fala que ele subiu numa figueira brava para ver Jesus passar, porque sabia que ele ia passar por ali. Só, irmãos de Deus, a Bíblia fala que o amor de Deus atinge a todas as pessoas. O amor de Deus, ele é grande, ele é imenso, ele passa por todas as camadas, seja grande, seja pequeno, seja pobre, seja rico. O Evangelho, o poder de Deus, ele é para salvar, ele tem poder, porque para isso Jesus veio. Agora Zaqueu estava lá em cima da árvore. Jesus passa. Não, Jesus não passou. Antes de aproximar daquela árvore, a Bíblia chama de figueira brava. Eu não sei se Jesus já conhecia Zaqueu, ou se foi uma obra do Espírito Santo, não sei. Mas Jesus gritou: Zaqueu, desce depressa daí, rapaz. Hoje eu vou pousar aí na sua casa. Pode descer, eu vou para a sua casa hoje, Zaqueu. Eu não sei a forma que Zaqueu desceu, se quando chegou, e também não consegui pesquisar, não pesquisei a altura dessa árvore também. Não sei se ele desceu quando estava em certa altura, se ele pulou para chegar no chão mais depressa. Aí a Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus prazerosamente. Agora aí Jesus conversa com Zaqueu, entra para a casa de Zaqueu. Não vou dizer cafezinho, porque não sei se lá tinha cafezinho, mas com certeza se alimentou da casa de Zaqueu. Mas lá fora,
Lá fora tinha um grupo de pessoas. Aqui, como diz aqui em Minas Gerais, a gente fala cochichar. Tinha alguém cochichando no ouvido um do outro e dizendo: eu achava que esse homem era profeta. Pensava que ele realmente era enviado de Deus. Mas eu estou achando que nós enganamos longe. Parece que ele não sabe nada. Aonde que esse mestre, que se diz que é o mestre, é o Cristo enviado de Deus, onde ele foi parar? Logo dentro da casa de Zaqueu. Esse homem que cobra os nossos impostos aqui e entrega para o Império Romano. Porque eles estavam sob o domínio de Roma. Aí Zaqueu era um chefe dos funcionários do governo de Roma. Ele era o chefe dos publicanos, quer dizer, dos servidores públicos. E todo mundo odiava Zaqueu, porque ele cobrava imposto. E ele, muita gente conversando lá fora. Isso não vai dar certo. O que esse homem veio fazer aqui? Aí Jesus, como ele não tinha vergonha, não tinha e não tem medo de ninguém, porque ele conhece todas as vidas, conhece todos os pensamentos, ele olhou para aquele pessoal e disse: hoje vem salvação a esta casa. Que vocês estavam pensando o contrário, não. Eu vim para trazer paz, eu vim para trazer salvação nesta casa. Então, irmãos, às vezes nós ficamos temerosos e achando que o trabalho não vai acontecer, achando que tudo é difícil, que tudo é impossível. Mas quando Jesus está na causa, tudo acontece. Quando Jesus está na causa, a igreja cresce, os crentes são unidos, eles oram, eles buscam a presença de Deus. Quando tem um pouquinho triste, o outro chega e abraça e fala assim: não, meu filho, não, minha
Mas quando Jesus entrou na vida dele, certamente ele pensou, como diz os paraibanos, o que esse cabra veio fazer aqui? Nós não gostamos desse cabra, e ele veio para aqui. Mas quando ele viu que estava sendo sufocado pelo povo, ele levantou e fez um desabafo e disse para Jesus: ó Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, dei prejuízo para alguém, eu vou devolver 4 vezes o que eu tiver tomado desse povo. Eu não quero isso mais para mim. Jesus agora entrou na minha vida, ele mudou a minha vida. Eu não quero mais essa miséria. O que eu tomei de alguém, o que eu comprei a mais, eu vou devolver 4 vezes. É isso que Deus faz, pesados. Quando a pessoa se aceita em Jesus, ele pode estar em qualquer situação, ele pode estar terrivelmente longe de Deus, dizendo que até que Deus não existe. Mas quando o Espírito Santo entra, quando ele entra na vida da pessoa, ele faz presente, ele transforma. E daí a pouco as pessoas estão levantando a mão, estão dizendo e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu era um homem que ninguém gostava. Cobrava impostos e mandava para Roma. Né, irmão Daniel? Mandava para Roma. Tirava só um pouquinho para pagar aqueles funcionários que estavam ali também no império do povo hebreu. Mas a cidade deles, a terra deles, não tinha benefício nenhum. Parece que Zaqueu era o que estava impedindo tudo. Parece que Zaqueu é o que estava atrapalhando a vida de todo mundo, infernizando a